Paulo ou Jesus? Quando duas figuras que são pilares da fé cristã parecem dizer coisas diferentes. E aí, a quem a gente segue? Essa é a questão que a gente vai investigar hoje, mergulhando fundo no que as próprias Escrituras dizem sobre esses ensinamentos que, à primeira vista, parecem entrar em conflito. Bom, vamos começar com a base de tudo, né? Existe um campo de estudo, a bibliologia, que se dedica a analisar a Bíblia. E um dos princípios mais importantes, segundo o material que a gente está analisando aqui, é que as escrituras são consistentes, ou seja, não tem contradições. É uma crença fundamental que guia a interpretação de milhões de pessoas. E é exatamente aqui que a nossa análise de hoje fica interessante, porque mesmo partindo dessa ideia de que não há contradições, uma leitura mais atenta de alguns trechos levanta uma pulga atrás da orelha. Será que os ensinamentos de Jesus e os do apóstolo Paulo se encaixam tão perfeitamente assim? O nosso primeiro ponto de análise vai direto num tema central: autoridade. Quem é que deve liderar e, principalmente, como essa liderança deve funcionar dentro da comunidade de fé? É aqui que a fonte que estamos usando aponta para uma primeira e grande tensão. Ok, só para todo mundo estar na mesma página, vamos definir autoridade. É basicamente o poder de dar ordens e de ser obedecido. Um conceito de liderança, de estrutura. A questão é, como Jesus e Paulo viam essa estrutura entre os seguidores de Cristo? Agora, olha só que interessante esse slide. Ele mostra o contraste de uma forma muito clara. De um lado, o que seria o modelo de Paulo lá de Efésios, que parece sugerir uma hierarquia, sabe, com apóstolos, pastores, doutores. E do outro lado, o modelo de Jesus, em Mateus, que parece ir na contramão disso tudo, focando no serviço como o único jeito de liderar. E essa citação aqui nossa, ela é o ponto-chave do argumento. Jesus olha para o jeito que o mundo funciona, com os poderosos dominando os outros, e fala de um jeito muito direto: não será assim entre vós. O autor da análise entende isso como uma proibição bem clara de um irmão exercer autoridade sobre o outro. Certo, vamos aprofundar um pouco mais nisso. A análise agora vai focar naqueles títulos específicos que Paulo menciona, para a gente ver como eles batem ou não com os ensinamentos de Jesus. Primeiro, Paulo lista pastores como um dos dons dados à igreja. É um título de liderança super comum, aceito e usado até hoje, e a base para isso é esse versículo aí. Mas aí vem o contraponto. A análise chama atenção para como Jesus se apresenta. Ele não fala, eu sou um bom pastor, como se fosse mais um na lista. Ele diz, o bom pastor. Segundo a fonte, esse artigo definido, sugere que ele é o único. Uma ideia que fica ainda mais forte quando ele diz, haverá um rebanho e um só pastor. Vamos para o próximo título da lista de Paulo, doutores. Em outras traduções, a gente encontra como mestres. É outro papel de ensino de autoridade dentro da igreja. E este slide, bem, talvez seja o exemplo mais direto do conflito. Aqui Jesus é muito explícito. Nem vos chameis mestres. Ele diz para os seguidores simplesmente não usarem esse título, porque esse título pertence a uma única pessoa, o próprio Cristo. Vamos mudar agora para um segundo caso que a análise apresenta, para ver como esse raciocínio continua. Dessa vez, o assunto é a prática da oração. E aqui a gente vê outra aparente contradição. De um lado, a instrução de Paulo, orar em todo lugar, o que sugere uma prática pública, aberta. Do outro lado, o ensinamento de Jesus lá no Sermão do Monte é bem diferente. Ele foca na privacidade, falando para entrar no quarto, fechar a porta e orar em oculto. Pois é, depois de examinar todas essas evidências que a análise apresenta, a gente acaba voltando para as perguntas originais do autor, que são bem poderosas. Isso nos leva de volta àquela premissa do começo. Diante dessas comparações, a ideia de que não existem contradições nas Escrituras, ela continua de pé? Essa é a primeira grande pergunta que fica no ar. Isso, claro, nos leva à pergunta final, que talvez seja a mais importante de todas. Se existe uma diferença, mesmo que aparente, entre o que Paulo ensinou e o que Jesus ensinou, a quem um seguidor deveria obedecer? É uma questão que convida a gente a uma reflexão bem profunda sobre fé, autoridade e a nossa própria interpretação.